Olá, seja bem-vindo ao curso de Marketing Digital para Empresas Turísticas. Hoje, na nossa segunda aula do curso, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a relação entre turismo e internet. Como é que se consolida essa relação e por que o marketing digital para empresas turísticas se torna tão importante. Vamos lá? Hoje, na aula 2, a gente vai conversar sobre essa relação que existe entre turismo e internet. Porque a internet hoje se torna tão importante e tão essencial para o desenvolvimento da atividade turística, principalmente na comercialização de seus produtos. Porque é tão importante a gente desenvolver campanhas e estratégias de marketing digital para se promover e se posicionar de forma adequada na internet, que é tão fundamental hoje para todas as atividades. Para a gente falar um pouco da internet na atividade turística, a gente tem que entender um pouco sobre como se deu a evolução do uso das TIC, que a gente chama, que é Tecnologia de Informação e Comunicação, na atividade turística. E ao analisar o desenvolvimento da atividade turística e a relação com o uso de tecnologias de informação, a gente percebe três fases bem específicas. A primeira fase é a fase de processamento de dados, onde as empresas começam a utilizar das ferramentas de informação e comunicação para processar seus dados, para otimizar essa parte de fornecimento de informações, de fornecimento de dados sobre voos, sobre reservas, sobre disponibilidade, sobre tarifas. O início se dá muito dessa forma, nesse processamento de informações. Em seguida, a gente tem uma fase onde começam a se desenvolver alguns sistemas de informação para gerar informações mais fidedignas com a realidade, mais próximas do que de fato estava acontecendo e como se dava essas relações. Então, são sistemas de informação gerenciais para auxiliar na tomada de decisão sobre como está a geração de receita do meu hotel, como está a geração de reserva do meu hotel, como estão as minhas tarifas. Então, tem uma série de desenvolvimento de produtos e de soluções nessa área de sistema de gestão de informação. E por último, uma fase também que é bem específica e bem demarcada, são as redes de informação. A partir do momento que a gente começa a utilizar das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação para gerar redes de informação. E aí é muito interessante que a gente fala muito de internet, mas quando a gente fala de redes de informação, a gente fala de intranet, extranet e internet. São três ambientes que existem e que são fundamentais. Quem trabalha em agência, ou quem já trabalhou em agência, ou quem já trabalhou em alguma empresa, sabe o que são as intranets. São sistemas internos das empresas que a empresa se utiliza para passar informações, passar treinamentos, passar procedimentos. Geralmente tem um compêndio de informações ali muito importantes. As agências de viagens, as operadoras de viagens usam muito as intranets. Você tem um login e senha e acessa aquele sistema e tem uma base de informações ali para apoiar seu trabalho, para apoiar seu desenvolvimento. As extranets, onde tem essas informações disponíveis para o público externo, mas não todas as informações, e não podem acessar algumas especificidades dos sistemas, mas vocês têm algumas informações. E a internet, que é popular, que a gente mais conhece, que é onde está disponível, onde estão disponíveis todos os conhecimentos, todas as informações, todas as possibilidades ali para todo mundo. Então, quando a gente fala de uso das tecnologias de informação e comunicação, a internet não é a única, mas hoje é a contemporânea, que a gente fala mais, aqui a gente se detém um pouco mais sobre isso. Como a gente vai falar de marketing digital, a gente vai falar de uma relação das empresas para com os consumidores, então é nessa que a gente vai se deter. E como a gente disse que vai se deter na internet, a gente precisa se deter. A internet transformou tudo. Tudo que a gente imagina foi transformado, tudo que a gente vivencia hoje foi transformado pela internet. É sobre isso que a gente tem que entender, é muito sobre isso que a gente tem que perceber. Tudo foi transformado. As relações pessoais, você não necessita mais encontrar seu amigo. Hoje, na pandemia, a gente está vivendo muito essa mudança e algumas questões estão sendo maximizadas pela necessidade do isolamento social. Então, uso de aplicativos para realizar compras, uso de aplicativos para se comunicar, uso de aplicativos para se educar, para aprender.
já existiam muitos desses aplicativos, mas o uso dessas ferramentas foi maximizado pelo isolamento social, pelo distanciamento social. E a internet que possibilitou isso, e com o surgimento da internet ela transformou tudo, transformou a forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas se conhecem, como as pessoas têm experiências amorosas, têm experiências sexuais, como encontrar um parceiro. E se você perceber, em vários aspectos da nossa vida houve grandes transformações relacionadas com a internet. A forma como a gente se desloca. Antigamente eu tinha que sair e ir num ponto de táxi, ir na rua esperar passar um táxi. Hoje eu uso um aplicativo. Antigamente, se eu quisesse comer alguma coisa, eu tinha que saber o restaurante que eu queria comer, qual prato eu queria, ligar para ele para pedir. E isso mudou. Hoje a gente vive uma nova realidade de internet, uma nova realidade de sociedade. Isso está transformando tudo. Isso transformou também a atividade turística, transformou também a forma como a gente faz turismo, transformou também a forma como a gente se comunica no turismo. E a gente precisa entender muito isso. Nesse curso a gente vai falar, e as próximas aulas a gente vai falar de processo de compra, funil de compra, o funil de compra do Viajante 4.0, que a gente precisa entender como a internet, como essas mudanças aconteceram. O que a gente vê hoje muito no turismo é que a internet está transformando tudo, a gente está sendo transformado e não está conseguindo se adaptar, não está conseguindo acompanhar. Hoje a gente tem várias possibilidades com a internet e para a gente que está estudando marketing digital, a gente tem muitas possibilidades de entender como essas transformações ocorreram e como a gente pode se adaptar a essa nova realidade, se adaptar a essa nova forma de se comportar, de falar, de se relacionar com o seu público, de se comercializar, de reforçar a sua presença e reforçar a sua marca. Para as pessoas mais novas, acho que é mais difícil fazer esse exercício de percepção, mas para as pessoas pouco mais de experiência, conseguem perceber isso, conseguem entender que houve essa transformação e como a gente precisa se adaptar e se adequar a essa nova realidade. E aí, quando eu digo que a internet transformou tudo e transformou também o turismo, a gente precisa pensar o turismo, e a gente vai trabalhar muito nesse curso, como processo de compra. Como é que se dá essa relação do consumidor, do turista, com a atividade turística numa ideia de processo de compra mesmo. E aí a gente consegue definir, eu gostaria de definir, 3 etapas principais com vocês: planejamento, a compra e o pós-compra. Esses são 3 marcos específicos dos funis de compra de todos os produtos e a gente vai falar nas próximas aulas, específicos sobre a atividade turística, mas essas são 3 etapas bem demarcadas e que a internet influencia muito nesse processo de compra, que há estratégias e ferramentas específicas para cada uma dessas etapas. No turismo a gente tem um destaque muito grande, eu gostaria de destacar muito com vocês a etapa de planejamento. Hoje a gente vê muitas ferramentas, muitos aplicativos, muitas soluções sendo desenvolvidas para gerenciamento de experiência, para compra, para pós-compra, para relacionamento com clientes, mas há um gap muito grande ainda no quesito de planejamento. Quando a pessoa ainda não sabe se vai viajar, se quer viajar, para onde vai viajar, a gente tem uma falta de empresas trabalhando principalmente nessa fase. Hoje o que a gente vê muito, e vocês podem concordar comigo, vão concordar comigo, o que a gente vê muito são pessoas ocupando esses espaços que deveriam ser ocupados por empresas. Quando você pensa no desejo que foi despertado de viajar, geralmente está associado a alguém que você segue, aquela personalidade que viajou para algum lugar e tirou uma foto e postou e você gostou e caramba, onde é isso? Como é que eu posso fazer para ir? Será que dá para eu ir? Qual é o local? Qual é a distância? E começa a planejar uma viagem. Então muitas vezes nessa fase do desejo e do planejamento de viagem ainda há uma ausência muito grande de uma presença forte das marcas. E aí a gente vê muitos influenciadores digitais de viagens falando sobre despertar esse desejo, e as marcas, elas pecam muito. Geralmente as empresas, quando estão fazendo marketing digital, quando estão nas redes sociais ou quando está na internet, está lá promovendo seu produto, fazendo propaganda e falando de preço e de como comprar, e aí se concentra na fase de compra e pós-compra para resolver problemas, para dar assistência ao cliente, mas se preocupa muito pouco com a fase de planejamento. Como é que eu desperto no meu cliente o desejo de viajar? Como eu desperto nele a vontade de ir para esse lugar? Como eu desperto nele a vontade de comprar esse produto?
como eu desperto nele que minha marca é uma marca referência em tal produto. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nas próximas aulas, quando a gente falar das estratégias de marketing digital, como é que a gente trabalha isso, principalmente na atividade do mês. Mas é uma fase que hoje tem um gap muito grande. Faltam empresas e faltam marcas estarem se consolidando na fase de planejamento. Tipo, vou ter férias ano que vem, qual é a marca que eu penso para começar a imaginar um destino para ir? Não tem. Possivelmente, geralmente os clientes eles associam a um influenciador. Deixa eu ver onde Bruna Marquezine foi. Eu vi aquela foto de Neymar em Noronha, então quero ir para lá. Geralmente está associado às pessoas, e aí a gente vê o nascimento ou o crescimento dos nômades digitais. As pessoas conseguem trabalhar em qualquer lugar e está influenciando também esses fluxos turísticos, mas as marcas não estão presentes nessa etapa. E é muito importante a gente ter muita atenção sobre todas as etapas. E a gente vai falar um pouco sobre esse funil de compra no turismo, como se comporta isso na internet ou com as ferramentas digitais e como é que a gente pode atuar nesses espaços. É interessante a gente ressaltar, e aqui para a gente ter isso em mente, o brasileiro está aprendendo a viajar. Já tem pesquisas que comprovam que 35% da população brasileira são viajantes regulares, são pessoas que estão constantemente viajando. E constantemente, assim, seja 3 vezes no ano, 1 vez por ano, mas estão sempre programando uma viagem. Então, 35% da população do Brasil são desses viajantes regulares. E aí eles estão aprendendo a viajar. E quando a gente passa a dominar mais ou a ter mais uma atividade como referência na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso espectro, a gente passa a ter mais dúvidas sobre aquilo também. Então, e aí eu repito mais uma vez, a gente vê no marketing digital ou nos ambientes digitais as empresas se concentrando em promover produto, promover promoção, resolver problema de cliente, mas não se preocupam em consolidar a sua marca como uma marca que pode auxiliar nesse processo. E aí eu vou fazer 2 destaques na aula de hoje. Eu quero destacar muito o papel do YouTube, não do YouTuber, mas do YouTube como canal de comunicação. Em 2017 tem uma pesquisa do próprio Google que demonstra que pesquisas sobre viagens no YouTube cresceram 479% em 2 anos. Isso em 2017. Hoje, esse crescimento deve estar ainda maior. O YouTube hoje é uma das plataformas mais utilizadas pelos brasileiros na internet. A gente viu na aula passada que 88% das pessoas que utilizam a internet, elas utilizam plataformas de vídeo. E é um dos ambientes onde as pessoas passam mais tempo. Porque hoje, principalmente com as possibilidades das Smart TV, de ligar na televisão a internet, de acessar o YouTube na própria televisão e ter essa outro tipo de experiência. Então, o YouTube tem ganhado uma relevância muito grande e hoje a gente sente ainda falta de empresas com estratégias específicas para o YouTube para ocupar esse espaço, para fornecer informação para os clientes. E outro que a gente vai falar muito, a gente já falou na aula passada, vou falar hoje e a gente vai falar muito. As experiências na internet têm sido cada vez mais mobile, cada vez mais por dispositivos móveis. E as empresas, a gente precisa conhecer isso e ter essa certeza. Tudo que a gente for fazer hoje na internet, eu vou criar um novo site, eu tenho que entender que esse site ainda tem que estar otimizado para ser acessado pelo computador, mas também pelo tablet e pelo smartphone. Se ele não é um site ou uma possibilidade, uma integração que seja facilmente realizada por terminais móveis, pelo smartphone, principalmente hoje, possivelmente que ele não vai ter um sucesso garantido, porque a principal fonte de acesso hoje à internet são os dispositivos móveis. A gente precisa muito ter isso em mente. E a gente vai fazer destaque sobre esses 2 pontos específicos. Sobre o YouTube, eu queria destacar para vocês alguns dados. Vocês já viram que eu gosto muito desses dados, desses marcos. É muito importante a gente dominar essas informações, porque sai do achismo de dizer, eu acho que o YouTube é importante. Não é eu acho, é dizer assim, o YouTube é importante porque em 2 anos cresceu mais de 470% da busca por viagens no YouTube. Não é só o crescimento de acesso, mas as pessoas buscando por informações relacionadas a viagens cresceu. E aqui tem algumas informações. E quais são os temas que estão, vamos utilizar a linguagem, bombando no YouTube
com vídeos sobre essas informações. A gente tem o tema de segurança com 11 mil vídeos em 2017, só aqui no Brasil, sobre destino seguro, como não ser assaltado em viagens, como me proteger de assaltando em viagem, como fazer uma viagem segura. Então, é uma temática muito importante porque é um tema que é transcendente, os brasileiros são muito preocupados com segurança e quando você viaja, você se expõe ainda mais. Então, como me manter seguro durante uma viagem, então é um tema muito importante. Dicas de viagem, veja, 75 mil vídeos em 2017 também no Brasil, sobre dicas de viagens, o que fazer, onde ficar, para onde ir. É uma temática muito importante para se trabalhar, principalmente na etapa de planejamento. Os dois temas, né? Segurança, dicas de viagem. Os três temas, descobrir também, são temas relacionados à fase ainda de planejamento da viagem. Às vezes ainda você nem sabe para onde vai. Planejamento tem lá 400 mil vídeos no YouTube sobre descobrir viagens. Então, destinos turísticos, exploração gastronômica, diário de viagens. Então, são temas que auxiliam as pessoas a descobrir novos destinos. Então, a gente vê também, existem programas na televisão, nos canais fechados, existe canal fechado só sobre viagem, que é interessante, mas no YouTube há essa possibilidade. E quais empresas estão desenvolvendo estratégias sobre descobertas de novos destinos, dicas de viagem, segurança? É isso que a gente tem que pensar. E como é que a gente pode utilizar disso? Outros temas que surgem também, compras, 13 mil vídeos em 2017 sobre onde comprar, estou viajando, estou em São Paulo, onde são locais bons de fazer compras, de comprar mais barato, de comprar com desconto, de bons produtos. No Brasil a gente teve um crescimento, principalmente na década de 2000, nos idos de 2009, 2010, tinha um crescimento muito grande de viagens de compra. As pessoas do Brasil saíam do Brasil para comprar, principalmente iam para os Estados Unidos com a ideia de fazer compras. Então tem um crescimento muito grande, é um mercado muito grande ainda no Brasil sobre isso. Viagens acessíveis, 37 mil vídeos sobre acessibilidades em viagens. Então, se eu trabalho com um público, é um nicho bem específico. Se eu trabalho com esse público, como é que eu posso trabalhar melhor vídeos sobre acessibilidade de viagem? Quais os produtos que eu tenho sobre turismo acessível, sobre destinos acessíveis? E 10 mil vídeos sobre hospedagens, onde ficar, onde me hospedar, porque é a melhor opção. As pessoas gostam de ter essas informações, procuram essas informações. E quanto mais elementos a gente tiver de convencimento, de mostrar a esse turista as opções que eles têm, ou desse potencial turista, as opções que ele tem quando estiver viajando, melhor ainda. Não são só... E aí a gente sai um pouquinho de que o papel de divulgar o destino é só de uma agência específica do governo. Não, as marcas, as empresas precisam ocupar esses espaços e ter essa produção de conteúdo sobre esses canais, sobre esses temas. Então é importante a gente ressaltar isso. E outro destaque que eu queria fazer, como eu comentei, a questão do mobile. O celular tem sido utilizado muito em todos os aspectos, em todas as etapas, mas no turismo também. E teve uma pesquisa, essa pesquisa de 2017 também, que destacou que o Brasil é o segundo mercado no mundo, é o segundo lugar no mundo onde as pessoas se sentem mais confortáveis em utilizar apenas o smartphone para organizar toda a sua viagem. Desde a fase de planejamento, de pesquisa, de compra de bilhete, de reserva de hospedagem, o segundo público no mundo todo, é o segundo público que tem maior conforto, maior segurança, maior sentimento de que utilizaria sim o smartphone para fazer todas as etapas de compra. Então a gente precisa ter isso em mente. E o Brasil ele perdeu apenas para a Índia, e aí ele aparece com 67% do público pesquisado afirmando que se sente confortável sim em fazer tudo pelo celular. O que é muito importante para a gente que todos os ambientes e as soluções que a gente propõe, as estratégias que a gente desenvolver, a gente tem que pensar que ela tem que ser otimizada para ser utilizada no celular. Vai lançar um e-book com dicas sobre um determinado lugar? Testa no celular, vê se ele é visível no celular, vê se ele abre no tamanho certo, vê se ele abre de forma adequada, vê se é possível acessar de forma fácil no celular e não só no desktop. Para a gente ter algumas informações, a cada hora no Google são realizadas 625 mil buscas sobre viagens no Google. E é muito interessante porque o smartphone tem se destacado cada vez mais, não só na fase pré-viagem, no planejamento, como a gente está falando, mas também na viagem. E aí,
porque faz parte da prática do dia a dia da gente. Quem nunca parou num lugar assim e pegou o celular e abriu um mapa e perguntou onde tem uma lanchonete aqui perto, ou onde tem uma padaria, onde tem algum serviço? As pessoas, quando estão em viagem, fazem muito mais isso. Imagina, você na sua cidade, você faz isso. Imagina um turista num lugar que ele não conhece. Então, as pessoas utilizam muito o telefone também, não só para planejar e comprar, mas durante a viagem. A gente precisa estar muito atento a isso. Lembra na aula passada, quando eu falava do uso de dispositivos de mapa? Eles são muito utilizados. E o que é que você tem pensado para desenvolver soluções de marketing digital para os turistas quando estão na sua cidade? Aqui em João Pessoa, quando eles vêm para João Pessoa, quais as possibilidades que ele tem de acessar serviços através do celular e serviços turísticos, serviços de informação? Você já pensou sobre isso? Lembro, acho que 79% das pessoas utilizam serviços de mapas pelo celular. E aí, em viagem não é diferente. A gente tem uma pesquisa que comprova que 67% usam o smartphone para se localizar, abre aqui, olha no mapa onde é que eu estou, para onde eu quero ir. Como é que isso é utilizado na sua cidade? Como é utilizado aqui em João Pessoa? Então, é bom a gente pensar sobre isso. 62% das pessoas utilizam o celular para buscar restaurantes. Qual é o restaurante? Qual a pizzaria que tem perto de mim? Qual a pizzaria mais próxima? Qual é o restaurante mais próximo? Qual o restaurante de comida típica mais perto da onde eu estou? Ou daqui a onde eu estou? Imagina pensem, a pessoa está num lugar que ela não conhece, que ela desconhece. Ela pega o celular, utiliza o mapa e vai buscar as informações que tem ali disponível. Então, se a gente não está nesses ambientes, a gente, enquanto empresa, pensando, se a gente não desenvolve estratégias de marketing para estar presente nesses ambientes, isso é mais difícil dessas pessoas nos acharem. 51% utilizam, vejam, você faz uma viagem para um lugar que você não conhece, você geralmente já pesquisa o que você quer fazer, o que você quer visitar, onde você quer ir, você planeja isso, você tem um roteiro sobre isso, mas mesmo assim, 51% ainda procuram no celular atrativos, atrações, museus, parques, passeios, o que fazer. Então, mesmo em viagens, que geralmente são mais planejadas do que o normal, do que estou na minha cidade e o que é que tem para fazer hoje, a gente também pesquisa isso. Mas muita gente também, em viagem, 51% pesquisa, utiliza o celular para pesquisar informações sobre atrativos turísticos, sobre programação do que tem para você, sobre museus. Será que esses ambientes, será que essas informações estão fáceis de pesquisar? São fáceis de pesquisar na internet? Será que no celular é fácil de encontrar essas informações? Essas reflexões que a gente tem que fazer. Alguns dados para a gente finalizar a aula, vocês já perceberam que eu gosto, que é para a gente ter ideia do tamanho desse mercado. Mais de 1 bilhão de pesquisas relacionadas a viagens foram feitas no Google só em 2017. 91% dos internautas brasileiros pesquisam sobre internet, sobre viagens na internet. Então vejam, não é pouca gente, é muita gente. 91% das pessoas que estão na internet, elas pesquisam sobre viagens. E como é que tá? Será que só ter um canal no Instagram, ele aparece lá no canal de buscas do Google? Será que é relevante? Como é que eu posso ser mais relevante nessas buscas na internet sobre viagens? Essa pesquisa, isso tudo são dados de 2017, revelando que 50% das reservas de hospedagem já eram feitas pela internet. Então, como é que eu tenho me colocado nesse ambiente? Será que só estar em marketplaces, em plataformas de comercialização de reserva é o que eu posso fazer? É o ideal? Como é que eu, enquanto hotel, posso também me divulgar e também me colocar para que as pessoas realizem reservas no meu hotel de forma espontânea pela internet? Não que seja só pela internet, mas também como mais um canal. Sobre essas questões que a gente precisa pensar. Então, hoje essa aula é para a gente revalidar essas questões da relação do turismo com a internet, como ele se manifesta nesse ambiente, quais são as possibilidades. Próxima aula a gente começa a falar um pouco sobre marketing digital, quais as estratégias, como é que isso se dá. A gente vai falar também sobre funil de venda, funil de marketing, como se dá esse funil de compra, o que é isso e como isso se dá no turismo e na internet. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, nos acompanhe. Tem questão lá no fórum para vocês responderem, participe, respondam, que é por lá que eu vou perceber como é que vocês estão evoluindo, como vocês têm refletido sobre a atividade turística e sobre marketing digital, como é que vocês estão acompanhando o curso aqui na plataforma.
Valeu e até a próxima quarta.